A ética moderna. Veremos em que sentido esse novo tipo de reflexão sobre os costumes, essa filosofia moral, se destaca em relação ao período anterior, que era o da filosofia e da ética medieval. Acompanhe. Na ética moderna, nós temos, então, o valor no antropocentrismo, ou a concepção antropocêntrica, como o principal marco desse momento histórico. A importância da racionalidade trata-se também de um resgate, quando a racionalidade volta à tona, um resgate ao que acontecia na antiguidade. Saber que a ética moderna, ela resgatou da antiguidade clássica o valor da razão e agora coloca não mais Deus no centro das ações e da acepção sobre o mundo, mas sim coloca agora o homem, por isso antropocentrismo, é o fundamento para entendermos de que maneira que os filósofos que virão na sequência vão conceber o modo certo de agir, a maneira certa de refletir, os costumes corretos em serem praticados. No que diz respeito à ética moderna, é fundamental entendermos de que maneira que a visão antropocêntrica, ou seja, o homem no centro do mundo, contribuiu para a reflexão sobre a filosofia moral nesse período. Também em como que o poder do papal, tendo sido deteriorado ou vindo sofrendo uma série de reversões a partir, sobretudo, da ética protestante, também influencia no modo como a filosofia irá encarar a prática e os costumes. Acompanhe. Se o homem agora está no centro do mundo, e também o Papa não detém mais o poder do qual anteriormente ele detinha, isso significa então, ou implica, outras transformações possíveis, tais quais as grandes navegação, a expansão dessa noção de mundo, ou seja, como o mundo se torna maior, e bem como uma esperança na razão, ou seja, de que maneira que agora a razão, ela pode servir de guia, pode servir como fonte de iluminação para as ideias do mundo. O antropocentrismo, nesse sentido, então, ele acaba fomentando a própria noção de que o homem é capaz, sim, o homem dá conta, sim, de elevar a própria humanidade a um fundo ou uma finalidade maior do que ela já tem. O Papa, tendo perdido o poder a partir da reforma protestante, não consegue mais estabelecer ou não consegue mais exercer o domínio sobre áreas que antes eram de fundamental importância para a prática do cristianismo, tal qual a área da ciência. Nesse sentido, fazer com que a Igreja deixe de determinar as verdades científicas permitiu àqueles que realmente se lançavam às inovações a praticarem essas inovações sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de perigo às suas vidas, coisa que antes era impossível. Uma vez que antes a Igreja detinha o poder, o controle sobre as verdades, todas as verdades, não somente as da fé, mas de todas as outras áreas, todos aqueles que buscavam inovar nas áreas em que a Igreja determinava, já sacramentava a verdade, essas pessoas, sim, sofriam riscos de vida. Não é nada incomum, nós percebemos então que os grandes inventores, ao longo do período medieval, haviam passado por uma série de tribulações mediante processos que receberam da Igreja. Alguns não acarretando mais do que prisões, é o caso de Galileu, por exemplo, que ficou em prisão domiciliar por um tempo, uma vez que questionava a questão do geocentrismo defendido pela Igreja, mas também outros, como é o caso de Giordano Bruno, que pagaram com a própria vida por colocarem as suas ideias, contrárias à versão defendida ou acatada pelo poder papal. Uma vez então que esse poder ele acaba sendo deteriorado pela reforma protestante, agora, com o lançamento de novas invenções, com o conhecimento de novos mundos, a expansão, então, no conhecimento de novos mundos, a América é conhecida nesse período, faz com que cada vez mais o tipo de pensamento em que antes se detinha em Deus passe a tomar o homem como sendo o centro de todas as ações. E por tomar essa postura em que o homem é capaz de ele mesmo se elevar a um patamar melhor, a um patamar mais amplo da sua capacidade humana em raciocinar e agir, permite então que o iluminismo, um movimento que começará ali por volta do Renascimento e do Iluminismo, que começará ali por volta do século XVI, mas tendo grande implicação no século XVIII, fará com que se olhe para essa noção, essa porção que é o homem, essa porção da inteligência humana, com o mesmo fomento, com a mesma esperança, por assim dizer, do que antes haviam nos gregos, ou do que antes haviam nos antigos. Mas como assim? Ora, na antiguidade, era a razão do homem o fundamento das suas ações e a busca em querer agir sempre de uma maneira melhor, sempre de uma maneira mais humana, por assim dizer. Então, resgatando essa tradição lá dos antigos, os modernos agora, eles vão negar uma série de valores medievais, por exemplo, como a noção de fé como fundamento das ações, e passarão a buscar a inspiração lá nos antigos, em que o homem consegue sim, a partir da sua razão, estabelecer parâmetros verdadeiros, parâmetros seguros para o seu agir. Isso irá implicar em que a figura humana, agora colocada no centro, ela ganhe por assim dizer, um encorpamento, ganhe um arcabouço de ideias que vão sustentar o homem, então, como sendo não mais uma mera criatura dentro das outras criaturas, que, por sinal, até no período medieval, o homem recebia um destaque mediante as outras criaturas, mas o homem agora deixa de ter essa figuração meramente na criação do mundo, ou na formação do mundo, passa a ser, então, o principal agente desse mundo. O homem, ele, a partir dessa noção antropocêntrica, ele se assenhora do mundo. É como se a finalidade do mundo tivesse sido concebida necessariamente a partir do homem. Ele não é mais um mero ser dentro das criaturas. Ele é, por excelência, o motivo de toda a criação. Por isso, então, sobre essa concepção antropocêntrica, iniciada, então, a partir da modernidade, o homem é aquele capaz de ir à natureza, uma vez entendendo que essa tem a finalidade de ser criado para ele, então o homem vai até a natureza, pratica as ações que permitam a natureza servir-lhe, ou que façam que a natureza sirva a esse homem. A razão iluminista é a razão que instaura o progresso da humanidade como principal mote das nossas ações. O humano, ou a figura do homem, é aquela figura concebida sob a noção de que o melhor por vir, ele sempre está à frente da nossa geração. Construído a partir de hoje, o progresso é aquilo que o homem busca alcançar a partir da transformação da natureza. Não é uma transformação qualquer, não é um mudar qualquer, mas sim, a partir da sua capacidade intelectual, ir até a natureza e transformá-la em favor do próprio homem. Ou seja, nesse tipo de transformação, nessa inovação sobre a natureza, o homem ele se torna cada vez mais humano e avança, ele progride na sua humanidade e no seu melhor agir quando o pratica sobre a noção da razão. Um resgate feito a partir do mundo antigo que tinha a razão como fundamento. A ética e a filosofia de David Hume
estabelecem o que nós chamamos um ponto fora da curva no que diz respeito à ética e filosofia moderna. Por quê? Acompanhe. David Hume, ele tem os instintos e as paixões sob um foco distinto do que até então todos os demais modernos haviam tratado. Nesse sentido, os instintos e as paixões, eles serão o tema principal do seu modo de agir. Assim, a razão e o agir moralmente, eles ganham outra dimensão. Mas o que necessariamente significa para David Hume os instintos ou os impulsos humanos? Os instintos, segundo ele, o de sobrevivência, o de manutenção e o de reprodução, são que necessariamente fazem com que o homem possa agir, venha a agir. Então, na base de todo o agir humano, nós encontraríamos os instintos, não mais a razão. A razão vai ter um papel, sim, a desenvolver em cada ação, só que ela terá um papel, como nós veremos, apenas instrumental. Acompanhe. Saber, então, que os instintos, eles estão no fundamento das ações, fazem com que nós percebemos que eles se reproduzem no homem, ou melhor, são representados no homem a partir da noção de paixões ou sentimentos. Aqui, paixões, em ética, são sinônimos de sentimentos, de emoções. E, bem como há uma série infinita de paixões, uma série infinita de emoções e sentimentos, devemos lembrar que todos eles, de alguma maneira, estão estabelecidos a partir dos instintos. Ou seja, a partir da noção de sobrevivência, da manutenção da vida e de reprodução, Hume entende que todos os demais instintos têm origem nesse sentido, nesse impulso. Então, temos os instintos, estão na base, esses três instintos, sobrevivência, manutenção e reprodução, e a partir deles há uma proliferação das nossas emoções, de nossos sentimentos, o que na ética é sempre tratado como paixões. Então, as paixões são fruto dos instintos. É a partir delas, no ser humano, uma vez que Hume dispensa essas características aos demais animais, são a partir das paixões que realmente nós buscamos agir. O fundamento das nossas ações em instintos e emoções, eles são, então, a partir desse fundamento, a partir dessa base, é que nós realmente ganhamos impulso, o nosso agir ganha impulso. Mas, ora, diante do que os modernos fizeram, qual seria o papel da razão? Acompanhe. Aqui, em Hume, se são os nossos afetos e nossas paixões, então, e os nossos instintos que estão na base, a razão ganha apenas um papel ilustrativo enquanto instrumento. Ela serve ou nos apresenta em como realizar aquele sentimento, aquela emoção, aquele instinto fundamental do qual nós buscamos no agir. A razão enquanto instrumento, ou a razão instrumental aqui em Hume, demonstra que o nosso agir, ele encontra uma explicação em bases racionais, mas ele de fato, eles têm em última instância, ou está cumprindo em última instância, uma exigência dos nossos desejos. Nossa razão, então, é apenas instrumental, porque nós utilizamos dela para satisfazer um desejo. Nós utilizamos da nossa inteligibilidade, da nossa capacidade intelectual, para cumprir uma vontade instintiva, uma vontade passional. Para Hume, é fundamental entendermos que a razão não detém o primeiro plano das ações, porque, nesse sentido, mostra exatamente para ele que a observação sobre os seres humanos, ou seja, o modo de observar os homens agirem, já garantiriam um aprendizado sobre o que o homem é e como ele se comporta. Então, conhecer sobre hábitos, conhecer sobre costumes humanos, segundo Hume, é tão somente observar, empiricamente, comprovar aquilo que o homem já faz no seu cotidiano, porque sempre por trás disso há uma paixão, há uma emoção. Acompanhe. O agir moral, então, é concebido frente a uma noção de utilidade pública em que tudo aquilo que o homem busca fazer, ele ganha um enlace, uma finalidade, de um agir necessariamente dito como moral, a partir de que há uma noção por detrás de que o que ele faz tem uma utilidade pública. É passível de ser concebido sobre a noção do interesse público. Para Hume, essa noção é fundamental porque explicaria que, no fundo, todas as ações humanas teriam por base instintos. Teriam as emoções como principais argumentos do agir, como principais motes do agir. Basicamente, ele coloca a noção do egoísmo, a noção da benevolência, a noção da busca do prazer e o evitar a dor como sendo o grande aglomerado das paixões, o grande aglomerado das emoções. Poderíamos, sobre esses 4 eixos aí, colocar todas as ações, as emoções, todos os sentimentos. Ele vai dizer, isso só é possível de ser amarrado, esses quatro elementos só são possíveis de serem amarrados, uma vez que eu tenho a noção de que, quando o homem busca realizar algo de maneira individual, pensando no seu prazer, ele acaba contribuindo para a utilidade pública. Quando o homem busca evitar a dor, ele não quer ser punido pelo que ele vai fazer, então, de alguma maneira, aqui ele também contribui para o interesse público. Enfim, Hume vai dizer que a nossa razão não é capaz de controlar os nossos instintos, controlar os nossos desejos em última instância. O que acontece, então? É um instinto ou desejo maior que se impõe a um desejo menor. Então, quero comer tal coisa, mas não tenho dinheiro. Vou satisfazer essa vontade de comer, pegando essa coisa que não é minha. Hume vai dizer, bom, se eu não entendesse que o desprazer, o castigo que vai vir sobre isso, fosse maior, eu pegaria. Porém, como eu sei que o meu corpo vai padecer por esse ato, vai sofrer por esse ato, então eu não pego. Ou seja, a noção de evitar uma dor é maior do que o prazer que eu teria ao comer isso num primeiro momento, enquanto minha vontade disparou. Não é a minha razão que faz eu escolher, mas sim a noção de que uma emoção maior substituiu uma emoção menor. A busca do meu prazer não compensa a falta, a dor que me causaria padecer por aquele erro. A ética kantiana. Immanuel Kant é definido por muitos como o principal filósofo, como o principal pensador do período moderno. Acompanhe. Na ética kantiana, o problema de Kant é em como definir que um ato é moral ou como esse ato se configuraria enquanto um agir moral. Para isso, então, ele escreve a fundamentação da metafísica dos costumes, a crítica da razão prática, que é um desdobramento da fundamentação, e sobre esses dois escritos, ele fundamenta a base dos seus conceitos éticos. Então, é na crítica da razão prática e na fundamentação da metafísica dos costumes que nós
que nós temos que se detém a maior parte dos conceitos kantianos. Conceitos como autonomia, desenvolvidos especificamente na ética kantiana em propósito do que será depois fundamentalmente a noção de liberdade. A noção de dever é tratada de uma maneira ímpar, que até então não havia sido tratada em filosofia, bem como a noção de dever, que implica uma obrigatoriedade moral, servirá de fundamento a um agir universal, sabendo então, ou relembrando, que a ética tem por preocupação essa noção de uma ação possível de ser estabelecida universalmente. Acompanhe. O problema, então, em definir um ato moral enquanto um agir ético, ele deve ser universalizável. Ou seja, todos devem poder, e devem querer também, praticar esse ato para que, de fato, eu possa estabelecer ele como um ato ético. E para isso, exigirá, ou dele dependerá, algumas exigências. A liberdade no agir é fundamental, segundo Kant, porque eu só posso obrigar, o que parece ser no início contraditório, mas eu só posso obrigar alguém a agir na medida que eu entenda que esse sujeito agiu livremente. Ora, mas eu só posso obrigar alguém a agir na medida que eu entenda que ele agiu livremente? Como funciona isso? É porque Kant entende o sujeito sobre dois aspectos. Ele entende que aquilo que nós chamamos de sujeito, o indivíduo, é concebido como o que ele refere-se enquanto número, uma inteligência pura, a razão pura desse sujeito, e enquanto fenômeno, ou seja, a própria ação, aquilo que nós encontramos enquanto físico, nesse sujeito. Sabendo então que o próprio sujeito, o indivíduo, tem essas características numênicas e fenomênicas, Kant estabelecerá que quem obriga o indivíduo a agir segundo uma circunstância é ele próprio. É aqui então que a noção de obrigação ganha uma relação direta com o conceito de liberdade. Eu ajo ou eu coloco a minha ação em prática porque eu me determino, eu me obrigo a agir dessa forma. Não porque alguém me disse para agir assim, não porque eu aprendi a agir assim, mas é porque eu, no livre exercício do meu pensar, me comandei a agir dessa determinada forma, dessa determinada maneira. Ou seja, garantir a liberdade como instância primeira do agir é ter a noção de que essa liberdade está fundamentada, está pautada no próprio sujeito. E é esse sujeito que vai se determinar, então, que vai se obrigar a agir. Não há possibilidade de ter uma ação livre, nesse caso, uma ação moral, que é a exigência, para a ação ser moral é ser livre, não há possibilidade dessa ordem ser externa. Porque se a ordem for externa, se o sujeito escolheu, optou, em agir segundo o que alguém disse para ele, é aqui que nós não encontramos a liberdade do agir. Só irá ser um livre agir, portanto, só irá fundamentar uma ação moral o agir que livremente determinou o próprio sujeito. Dito de maneira menos abstrata, talvez. Eu decidi ir à escola. Então, eu me obrigo, segundo a minha razão, ir até a escola. Ora, quando que essa ação é livre? Exatamente porque fui eu que me obriguei, fui eu que me determinei livremente a ir até a escola. Bom, a finalidade de ir à escola tem que estar estabelecida por mim mesmo. Porque se ela vir de fora, se ela vier então de fora, é aqui que eu encontro o problema em minha ação não ser moral. Portanto, também não ser ética. Porque ela não foi fundamentada na minha liberdade. O que seria então uma ação praticada de maneira distinta, sem ser livre? Ora, quando eu me obriguei a ir, mas porque a ordem veio de fora, ou seja, os meus pais me mandaram ir à escola. Por mais que a ordem, em última instância, esteja sendo obedecida por mim, a liberdade aqui, o uso da liberdade, não ocorreu, porque não foi eu propriamente que determinei em primeira instância. Eu fiz isso porque meu pai mandou, eu fiz isso porque minha mãe mandou, meu responsável, enfim, mandou. É aqui que a minha ação não é executada por dever, mas sim conforme dever. Conforme me mandaram, eu fui. Não porque eu me determinei, eu fui. Acompanhe o seguinte. Se há um problema para fundamentar a moral ela tem que ser tomada de maneira comum, que possa ser entendida para todo o sujeito. De maneira que qualquer sujeito que agir de determinada forma será estabelecido como boa ação. Ou se ele agir de outra forma, o contrário disso, será má ação. Essa concepção estabelecida a partir da metafísica dos costumes permite, então, que Kant consiga estabelecer o que é próprio de uma razão determinar para si mesma, pensando num sujeito universal, ou seja, do que todo o sujeito humano, por ter a razão como fonte, irá agir sempre dessa forma. Ele não agirá de forma distinta. Ele sempre colocará a razão em primeiro plano, a liberdade no uso dessa razão, e a partir disso, aí sim, ele desenvolverá o agir. Então, a noção de que uma boa razão implica num bom impulso para o agir, nos traz a noção de boa vontade. É uma vontade reta, uma vontade justa. Reta e justa conforme o quê? Conforme a racionalidade presente em cada um dos seres humanos. Portanto, definir universalmente a ação é dizer, todo o sujeito racional, todo o ser racional deve agir assim. A universalidade está aqui contida no todo. Eu não abro exceção para ninguém agir diferente. Se é racional, deve agir dessa determinada forma. Acompanhe o slide. Na crítica da razão prática, aquilo que foi estabelecido sobre as bases da fundamentação da metafísica irá novamente ser reforçado, agora tomando como base o solo da fundamentação. Então, a crítica da razão prática, ela fomenta novamente tudo aquilo que já havia sido demonstrado na fundamentação da metafísica dos costumes, mas com um enfoque maior em realmente frisar que somente a razão é capaz de determinar o justo, o reto, por fim, o bom agir. Não há nenhum outro fundamento para as ações humanas que se pretendam éticas, que se pretendam, portanto, boas, se não for esse próprio agir racional. Acompanhe. Os conceitos que advêm daí, o de liberdade e de autonomia, são fundamental para estabelecer que a liberdade regula a ação de maneira incondicional. Mas é de fato a autonomia do sujeito em comandar a si próprio essa liberdade que irá fazer com que o ato seja fundamentalmente moral. Nesse sentido, então, a combinação entre um livre agir e a autonomia, a determinação em como agir, implicará no conceito de dever. O meu dever, o dever de todo o ser humano, não é estabelecido a partir de normas, de regras distintas da sua própria razão. O meu dever não é para com que uma lei simplesmente que existe porque em determinada época, em determinadas circunstâncias, alguém escreveu que é assim, assim, assim que eu devo agir. Não. O meu dever é porque, no plano da racionalidade, eu consigo inteligir, eu consigo entender que a melhor forma de um ser humano agir, a forma possível, a melhor forma possível de um ser humano agir, é de determinada maneira, é de determinada forma. Ora, se livremente, primeiro, se a minha razão me permitiu entender isso, e livremente eu posso optar por isso, a autonomia é exatamente isso que vai me fazer me determinar segundo essa noção. Ou seja, eu dou a mim mesmo a lei que diz, eu tenho que fazer desse jeito, eu sou obrigado a fazer desse jeito, não por causa da norma, não por causa da regra, a não ser por essa noção universal de que, como ser racional, eu preciso necessariamente agir assim. A necessidade do agir racional
não pode ser desatrelada da maneira de Kant pensar. Por quê? Exatamente é sobre esse fundamento racional, uma razão que consegue estabelecer parâmetros seguros de conhecer. E agora, uma razão que estabelece parâmetros seguros para o bem agir, que irá se refletir numa noção social. Como que esse sujeito racional, esse ser racionalmente agindo, se demonstra livre, se demonstra autônomo e agora irá estabelecer relações com outros sujeitos. A dimensão racional de Kant, além ou para além do campo da ética, atinge uma noção fundamentalmente comunitária. E é sobre essa noção que ele garantirá a base do progresso, ou que ele buscará garantir a noção de que o progresso se estabelece enquanto melhoramento do próprio conhecimento humano e da própria forma de agir humano. Eu sou racional, busco agir bem, portanto, posso melhorar. O esclarecimento, a busca da melhor forma em conhecer e agir. É sobre essa noção que a ética kantiana se pauta ou permite a sua construção. Acompanhe. O esclarecimento, então, enquanto movimento, também conhecido como iluminismo, na época de Kant, ele detém algumas características, como a saída da minoridade, e sobre quais condições essa minoridade se estabelece, que é a condição de inércia ou covardia humana, bem como o que permite a saída desse estado de minoridade, que é a disciplina e a coerção, além do uso público da razão humana, ou o uso público da razão humana, colocando essa possibilidade de ser esclarecido, na medida que o uso privado da razão, ele pouco consegue fazer pelo homem. O esclarecimento, também, na época de Kant, então, que é um filósofo alemão entendido como Aufklärung, é estabelecido pela saída do homem dessa minoridade, levando em última instância, o lema ousar saber, buscar saber. A minoridade, então, para Kant, se configura como um estado não dado à idade que o sujeito propriamente ocupa. Ora, mas como assim minoridade não tem a ver com a idade? A minoridade kantiana é estabelecida exatamente pela noção de que o sujeito humano, que sempre usa da noção de outrem, da tutela de outrem, ou deixa-se guiar por outrem, é esse sujeito que se encontra em estatuto de minoridade. Ou seja, esse sujeito não usa da própria razão, não usa das suas próprias faculdades e intelecto para buscar o saber que lhe permite bem agir. A minoridade kantiana, então, não é um estado dado de acordo com a idade do sujeito, mas sim a sua condição. Acompanhe. Se a minoridade é a condição do homem, ela se dá devido à inerência desse sujeito, esse sujeito que não se mobiliza para nada, e dado a sua covardia, uma vez que é exatamente por se colocar sob a tutela do outro que esse sujeito buscará agir, sempre de acordo com o que os outros lhe falaram. A minoridade, então, nesse sentido, ela não vai estar ligada, como nós já prevenimos, Ela não vai estar ligada à noção do sujeito que, ele não completou determinada idade, portanto, então agora esse sujeito é um sujeito ainda em estágio não adulto. Não, Kant vai entender. Bom, menor é sempre aquele que se fia, que se coloca na tutela do outro. Não importa que tipo de tutela que seja esta. Ou seja, se lá, pelos 40 anos, o sujeito ele não consegue buscar o melhor conhecimento, buscar o melhor tipo de ação, mas pelo contrário, sempre para fazer algo, ele se fia no conselho, se fia na ordem de outrem, por mais que esteja com 40 anos, esse sujeito ainda vai ser tratado, vai ser entendido por Kant dentro do estatuto ou do estado da minoridade. O sujeito que não é capaz de colocar a si mesmo na frente, na busca do conhecimento e arcar com essa sua busca, com essas suas ações. E Kant vai dizer, mas por que o sujeito faz isso? Ora, porque é muito conveniente você estar no estatuto da minoridade. Quando você não é capaz, ou pelo menos não se assume capaz de buscar o conhecimento e, através dele, agir de uma melhor maneira, você sempre pode apontar o outro como causa do seu agir. Mas eu fiz isso porque fulano disse que era assim. Ora, mas essa ação eu pratiquei porque tal pessoa me disse que era isso. Então Kant vai entender que o sujeito se fia na condição da minoridade por conveniência. Ou seja, para não se assumir responsável pelos seus atos, ele sempre delega a capacidade de agir apoiado numa causa alheia a si mesmo. Kant irá estabelecer que são diversas as formas de tutela. Ele diz, eu posso ser tutelado por um pastor, eu posso ser tutelado por um livro. Mas como assim tutelado por um pastor, por um livro? Ora, quando eu abro mão de dizer aquilo que eu penso, abro mão de dizer aquilo que eu busco, saber, e falo, bom, é assim porque o pastor disse, é assim porque o padre disse, é assim porque está escrito em tal livro. Mas ele questionará, como que ao assumir essa versão alheia da razão, essa versão alheia do entendimento, o sujeito não consegue mais, ou quando o sujeito faz isso, assumindo as versões alheias, o sujeito não consegue mais fazer uso da sua própria razão, se colocar como fonte de inteligibilidade e de busca do conhecimento. O sujeito não ousa aqui o saber, ele não consegue estabelecer aquilo que Kant defende como a bandeira ou lema do iluminismo ou esclarecimento. A busca é o que fundamenta propriamente o valor humano em querer, a busca pelo conhecimento, em querer ir além, em progredir cada vez mais em direção ao melhor. Agir segundo, então, a menoridade é agir contrário a tudo aquilo que a natureza teria provido de possibilidade ao homem. Se o sujeito em estatuto ou estado de menoridade, ele se fia em toda essa questão do alheio para a determinação da sua vida, ele com certeza não está buscando o melhor. Por conveniência, ele faz isso para garantir a sua sobrevivência, para manter o estado que ele está, mas com certeza ele aqui não está se fiando em tudo aquilo que a natureza lhe permitiu. Kant já estabeleceu. Isso pode ser uma covardia, o sujeito não quer se arriscar, o temor, o medo faz com que ele não queira se arriscar, mas também a própria inerência, o fato do ser humano não querer se incomodar, querer sempre estar na sua zona de conforto, não querer perturbação nenhuma, permite ele a fazer isso. Quando que isso deve ser deposto, ou de que maneira que isso deve ser deposto? Kant estabelece que é o uso público da razão que consegue estabelecer o crescimento do ser humano e a progressão desse ser humano em direção ao melhor. O uso privado da razão é quando o sujeito, na detenção de um cargo, por exemplo, eu sou professor, eu coloco a minha razão de acordo com a profissão que eu escolhi. Bom, então o fundamento último do meu agir e da minha racionalidade tem por intenção ensinar.
Bem, necessariamente aqui existe uma série de obrigações, uma série de exigências que eu me submeti a mim mesmo pelo uso da profissão, né, ou pelo emprego, né, colocar em prática a profissão que eu escolhi. Aqui existem algumas coisas que eu sim devo obedecer, porque eu já escolhi essa profissão livremente, devo obedecer. Porém, há uso público da razão. E como que isso se dá? Para além do uso privado que eu faço meramente na profissão, nesse caso sendo professor, eu consigo publicar, eu consigo levar ao grande público esclarecido que o meu pensamento, as minhas ações devem ser questionadas, devem ser criticadas. E exatamente nessa crítica, nessa reflexão sobre o que eu penso e sobre o que eu faço diante disso, é que eu posso alcançar ou contribuir para um melhor agir. O uso público da razão é exatamente eu ser livre em poder publicar, dar a público o que eu penso, mas também e fundamentalmente ter presente que eu terei que receber críticas sobre isso. E a crítica aqui é o processo construtivo que me permite aparar as arestas do que eu penso, ou da maneira que eu ajo, para que isso ganhe a dimensão do convívio social. Exercer publicamente a razão não é simplesmente dizer tudo o que eu penso, mas sim dizer, né, balizado naquilo que eu penso, naquilo que eu defendo, a maneira de comunicar isso em relação a um público já esclarecido, que vai saber dimensionar quais são os erros, quais são os empecilhos, quais são os problemas dessa forma com a qual eu penso. Nesse sentido, então, é o uso público da razão que realmente nos permite progredir, né, nos promover enquanto seres humanos. Aqui, a humanidade é tomada novamente de maneira total. Porque o sujeito que me criticou, que percebeu o tipo de racionalidade que eu empreguei para desenvolver tal conhecimento ou praticar tal ação, o sujeito que me criticou, ele consegue me devolver a dimensão de que, olha, o seu agir tem essa característica e tem essa aplicação. Isso vai fazer com que a nossa sociedade ou a nossa comunidade se comporte e se determine dessa maneira a partir de agora. Aqui, com a crítica que eu recebi, eu posso buscar convencer os demais sobre o meu agir, sobre o meu pensar, ou posso aparar essa aresta, posso retroceder. Mas por que esse uso público da razão é tão importante assim para Kant? Porque, em última instância, o progresso da humanidade para o melhor não pode ser efetuado somente por um indivíduo. Sozinho, é como se Kant estivesse dizendo, eu não consigo melhorar, porque é a sociedade, é o grupo ao entorno de mim que precisa acatar como boa vontade, como um bem, isso que eu estou a propor. Do contrário, se não for a humanidade toda a construir e passar a pensar e agir dessa forma, sozinho o indivíduo não progride, porque a humanidade, de alguma forma, não alcança o outro patamar, né, a partir de um único indivíduo. É só a noção grupal de que todos, sabendo o que está por detrás do que o indivíduo propôs e vendo o resultado disso no coletivo, todos irão assumir isso como um agir, como um dever, e aí sim aplicarão isso às suas vidas. Se o indivíduo não conseguir com que a sua ação ou seu pensamento se aplique à noção geral, comum, por ter publicado o que ele pensa, ele necessariamente perceberá que, né, segundo Kant defende, que o seu pensar, o seu agir, ele não é de âmbito universal, mas sim somente um agir que ele determinou a si próprio, tem um alcance meramente individual. É o que Kant vai chamar de máxima. A minha máxima, quando ela é universalizável, ela sim pode ser um agir ético, um agir moral. Quando ela é apenas minha, enquanto indivíduo, ela tem um alcance meramente pragmático. Cumpre essa finalidade, mas não pode ser estabelecida para toda a humanidade em vista do progresso para o melhor. O idealismo de Fichte, no que concebe a ética, é fundamentalmente um reflexo da sua leitura da ética kantiana. Acompanhe. A influência de Kant, então, é presente em todo momento na ética que Fichte defende a partir do seu idealismo. Ela trata, então, da exposição da atividade moral e os problemas morais sobre os aspectos legal, ou da lei, a própria ação moral enquanto real e a possibilidade da ideia de liberdade como tendo um peso, uma dinâmica específica no seu idealismo. Então, Fichte, a partir da sua interpretação do kantismo, propõe que a razão prática, aquilo que nós fazemos, é superior à razão pura. E que o sistema das três críticas, né, nós teremos que mencionar então a crítica da razão prática, a crítica da razão pura e a crítica da faculdade de julgar. Esse sistema, ele tem necessariamente a função de garantir uma ordem no mundo, né, segundo Fichte, ele tem a função de garantir uma ordem no mundo possível de ser estabelecida, né, na interpretação moral mediante a noção ou mediante a ideia de Deus estabelecida por Kant. Fichte, então, pensando em como Kant organiza o seu sistema crítico, entende que, em última instância, é a ideia de Deus, que Kant defende, que permite regulamentar ou fomentar todo o agir e o campo ético. Acompanhe. A atividade moral, então, o agir, né, o próprio campo ético, ele se dá sobre a noção de um eu puro, um indivíduo, e um outro, o que Fichte vai chamar de um não-eu, então, um outro. Há um pressuposto aí da liberdade como possibilidade do dever e da virtude da moral, né, como um dever geral. Esse geral aqui tem vínculo direto ao que pode ser estabelecido para toda a humanidade. Então, Fichte estabelecerá que, mediante a ideia de Deus, há uma regulamentação das ações humanas a partir sempre de um eu que pensa e age, vinculado a um não-eu, né, que pode ser o mundo, a própria ideia de Deus da representação do mundo, como pode ser um outro, né, um outro indivíduo igual a mim, não eu mesmo, mas igual a mim. Portanto, né, esse indivíduo que convive comigo aí, sendo na figura de um pai, na figura de um responsável, na figura de um amigo, enfim, qualquer outro ser humano que não seja o próprio eu. Acompanhe. Nesse agir moral, então, pautado sobre a figura divina, e também estabelecendo um eu puro e um não eu, existem alguns problemas que decorrem na moral. Ou seja, eu preciso entender que a moral, no que diz respeito ao eu próprio, né, ao inteligível no mundo, ela será aplicada, ou ela se deterá, em que sentido? Em que, em última instância, eu falo de um eu livre que julga as coisas. Esse eu livre por julgar as coisas e por estar em relação com os outros, ele necessariamente pode agir dessa determinada maneira ou de outra maneira. Seja qual for o âmbito que ele escolha, ainda assim aqui há um exercício da liberdade. E em último período, por assim dizer, o escopo de toda a ação moral irá realmente me determinar que esse meu agir, por mais problemático que seja, ele é um agir livre. Ele tem, por fundamento, garantir essa vivência, né, tanto de um eu que existe aqui, inteligível, mas também que se lança ao mundo. Então, lança-se ao mundo da ação.
esse eu de Fichte, o idealismo de Fichte, concebe sempre a relação, então, de uma possibilidade inteligível de um eu com a possibilidade material de um outro, ou seja, aquele que se aplica à ação. Há uma dualidade em Fichte aqui, a partir da noção de inteligibilidade do eu próprio, e o mundanismo, que é o outro, ou um não eu. De modo a colocarmos em prática, ao menos uma parte do que vimos aqui, vamos deter agora no seguinte exercício. Acompanhe. David Hume, em suas obras, mostra que a razão é eficiente para a busca da verdade e que ela deve ser utilizada por todos aqueles que estão envolvidos com a ciência. No entanto, apesar de dar esse crédito à razão, ele também aponta que esta razão e suas verdades científicas não podem influenciar as nossas ações. Desse modo, então, a nossa proposta é que você, ao ler a ética de Hume, e sobretudo os sentimentos morais por ele defendidos como o fundamento de todas as nossas ações, após essa leitura, busque refletir de que maneira a razão aqui ela é meramente, ou cumpre meramente, um papel instrumentador. Ou seja, aquilo que, uma vez que o instinto chegou ou se instalou, uma vez que a paixão, o sentimento moral se estabeleceu, a razão teria meramente o papel de, uma vez instalado isso, ela dar vazão, ela buscar cumprir isso que o instinto, isso que o desejo, isso que a emoção lhe determina. Esse processo de reflexão feito por você, e que também pode ser levado aos demais alunos, ou de maneira individual, né? Seus colegas, então você pode conversar com ele, ou mesmo de maneira individual, buscar refletir sobre isso. Esse processo tem por fundamento que você comece a observar que tipo de construção é essa que, ora, exige que a razão, né, esteja ocupada de um determinado papel, e ora, dispensa a razão, não por completo, né, mas dispensa a razão de um primeiro modo, de um primeiro momento, né, em realmente estabelecer o que deve ser feito. Aqui a questão é como a filosofia ou a ética de Hume lida com essa situação do racional ou da razão estabelecer um parâmetro ético nas ações. De modo a sintetizar tudo o que vimos aqui, precisamos ter presente que é o antropocentrismo o principal mote da ética moderna, bem como de toda a filosofia moderna. É a partir da noção de que o homem, colocado no centro do mundo, enquanto aquilo que deve ser fomentado, aquilo que deve ser o fundamento das ações, mas também aquilo que é o escopo, a finalidade das ações, então, é o ser humano, é o próprio homem, isso é a base para termos, então, de que maneira que a ética moderna buscou o seu campo próprio na reflexão sobre o agir humano. Esta reflexão própria, ela se caracteriza pelo resgate aos antigos no que condiz a razão como fundamento do agir no mundo. Ou melhor, a razão como fundamento do agir humano. É essa razão, a fundamentar o agir humano, que permite então que os modernos agora descartem os valores medievais, tal qual o valor da fé, que centrava o campo das ações humanas, e coloquem no lugar dele o valor do humanismo. O homem, novamente, a partir do antropocentrismo já mencionado, é o homem que importa no que diz respeito às ações humanas, porque é o homem ao executá-las e é o próprio homem que tem o escopo, ou seja, o fim, né, o objetivo pelo qual elas são realizadas. Em Hume, filósofo escocês David Hume, vemos que por um instante essa razão é colocada num segundo plano, porém ele não adota outro critério a não ser a própria materialidade dos nossos instintos, das nossas emoções, a fomentar, a provocar essa razão no agir. Nesse sentido, a razão, ela também é importante, porque é ela que vai ser um instrumento que dá conta de exercer, então, aquilo que os instintos provocaram, aquilo que as emoções balançaram. Nós vemos aqui também que por mais que Hume esteja delegando um segundo plano para a noção de razão, ainda assim ela é extremamente importante. Vimos também que em Immanuel Kant, filósofo alemão, ao defender a noção de que, ao problematizar, melhor dizendo, a noção de que todo o agir humano deve estar fundamentado sobre uma plataforma universal, ou seja, de que modo que eu tenho que determinar a universalidade das ações humanas, esse tipo de problema levou a Kant a desenvolver os seus trabalhos no que tange à questão ética, que são a fundamentação da metafísica dos costumes e a crítica da razão prática, formando assim, nesses dois textos maiores sobre a ética, os seus principais conceitos no que tange essa questão sobre a filosofia moral. É esse tipo de exercício de Kant, ao fomentar o problema sobre a ética, que lhe permitirá mostrar que a noção do iluminismo, do esclarecimento, o Aufklärung alemão, tem por mote fazer com que o homem progrida, alcance o progresso moral, a perfeição moral, destinada desde sempre à espécie humana, tendo necessariamente, então, o homem como fundamento das ações e como, ao mesmo tempo, objetivo das ações. O idealismo de Fichte, o idealismo fichtiniano, não faz outra coisa a não ser fundamentar essa ética desenvolvida por Kant, acrescentando a importância do sistema, segundo ele, que Kant desenvolvera, a partir das suas três críticas. Então, Fichte adota a noção da ética kantiana e a ela atrela a noção da terceira crítica, a crítica da faculdade de julgar, a todo esse processo fomentado ou construído por Kant sobre a noção do esclarecimento, ou sobre a noção do iluminismo. Nesse sentido, então, é um modo central do pensar moderno, sobre a filosofia moral moderna, ter o homem como centro e o progresso desse homem para o melhor como fundamento de todas as ações humanas.